Não. Errou. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Olá, gente, tudo bom? Essa semana a gente vai falar sobre movimentação de braços e pernas. Se você não viu, é porque esse já é um vídeo de continuação de assunto movimentos. Então, assim, dá uma olhadinha nos vídeos da semana passada e retrasada, onde que eu falei movimento da cabeça, né? Como é que a gente vai representar o rosto desse personagem em relação ao olhar para ângulos diferentes. E depois eu falei sobre a movimentação do tronco, né? Como é que a gente pode representar o tronco desse personagem para que ele não fique duro e não fique rígido. Essa semana a gente vai falar de braços e pernas. Então, assim, quando a gente tem movimento com esse personagem, a gente vai ter algumas coisas que a gente vai ter que olhar para esse personagem em termos de braços e pernas para que ele não fique também um boneco muito duro, muito enrijecido. Claro, né, a gente tem que sempre levar em consideração que essas questões que eu estou abordando aqui de movimentação, ela é muito para um desenho um pouco mais pro realista, assim, uma tentativa de dar um ar natural para essa ilustração. É claro que eu posso simplesmente abolir as coisas que eu estou falando aqui e ter uma movimentação, digamos, um pouco que anormal, porque o meu personagem ele pode ter o braço totalmente flexível, virar para o lado onde que ele não vira. Então, assim, tudo depende de como é o estilo da minha representação para esse personagem. Então, assim, lembrando que as dicas que eu estou dando aqui são para personagens que tendem a representar as questões que acontecem no dia a dia, né, em termos de possibilidade de movimentação desse corpo. Mas, claro que eu posso fazer um personagem totalmente, né, diferente. Então, uma coisa que também eu gostaria de falar, que é super importante para quem quer começar a ilustrar, para se movimentar é preciso se mexer. Então, assim, como você está lidando com a questão de ser ilustrador? Será que isso é só um sonho que está ali guardado na gaveta? Será que você desenha todo dia? Será que você mostra o seu trabalho? Então, assim, eu ainda vou falar nos vídeos aí pra frente sobre isso, mas pensa nisso, né? Porque para se movimentar é preciso se mexer. E o quanto você está fazendo esforço para se mexer, para movimentar a sua vida, para chegar naquele seu sonho, e ou o quanto que você está parado na inércia e só querendo algo para sua vida, como ser ilustrador, como trabalhar desenhando ou fazer sua história em quadrinhos. Mas o que você realmente está fazendo para que isso aconteça? Acho que eu também vou puxar minha orelha lá embaixo, porque isso é uma das questões que eu estou tendo comigo mesma, mas não em termos de ser ilustrador ou trabalhar com ilustração, porque isso eu já faço, mas em outras questões da vida. A gente sempre tem que se policiar, né? O que a gente quer para o nosso futuro e o que eu estou fazendo para que o que eu quero se realize. Então, né, a dica de hoje para se movimentar é preciso se mexer, né? Então, em relação ao movimento também, vamos voltar para o assunto. Então, como é que a gente vai pensar, né, os braços e as pernas desse personagem em termos de movimento? Então, hoje eu vou falar alguns conceitos interessantes. Depois, lá no finalzinho, eu vou colocar lá, vou desenhar para vocês, né, explicar visualmente o que eu estou falando no início do vídeo. E pode ser que esse vídeo fique um pouquinho comprido, então pode ser que hoje eu, em vez de colocar um vídeo, eu coloque 2 vídeos. Então vai ser braços e pernas, mas se ficar muito comprido, eu vou botar no primeiro vídeo só braços e depois no segundo vídeo só as pernas, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Então, vamos lá. Em termos de braços, dentro da minha composição, tenho que lembrar que vou relembrar alguma coisa do vídeo passado. Se eu estou de frente, então eu vejo parte do meu braço direito e parte do meu braço esquerdo. Porém, se eu tenho algum tipo de movimentação, o que vai acontecer? Eu vejo menos do braço direito, mais do braço esquerdo. Lembrando que por conta da perspectiva que está lá atrás, né,
quanto mais entra no desenho, menor fica essa representação. Então, quando eu faço isso aqui, meu braço tende a diminuir. E, além disso, como ele está por trás aqui do meu corpo, eu só vejo uma pequena parcela desse braço. Já em contrapartida, eu tenho o braço esquerdo que, na hora que eu me movimento, eu entro para dentro dessa imagem, ele vai ficar um pouco mais na frente. Isso, consequentemente, faz com que esse braço fique maior e eu consiga ver mais a lateral desse braço. Isso é um dos assuntos da semana passada, mas que é importante lembrar em termos, né, de ver os braços. Uma outra questão que a gente vai ver também em termos de braço é que ninguém anda na rua, né, durinho, com o braço esticado. Raramente a gente está com o braço esticado. Quando a gente está numa posição de conforto, quando a gente está parado, quando a gente está caminhando, não importa, a gente está sempre com o braço levemente arqueado. Então lembre-se disso. Se vocês começaram a observar poses de pessoas, fotografias ou até mesmo as pessoas na rua, vocês vão começar a reparar que assim, está levemente arqueado ou muito arqueado. Então depende muito de que posição a gente está, mas sempre vai estar, nunca vai estar assim extremamente esticado, a não ser que eu queira que esteja esticado. Digamos que eu esteja representando um personagem que vai doar sangue. Então, né, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que esticar esse braço total para que a pessoa, né, sei lá, se eu estiver desenhando uma enfermeira, encontre lá a veia desse personagem. Ou ele tá, por exemplo, eu estou carregando muito peso. Então, se eu estou carregando muito peso, esse braço vai estar esticado. Mas se eu estou caminhando normal, meu braço vai estar levemente arqueado. E aí eu vou ter que reparar que provavelmente ambos os braços eles estão em angulações diferentes. Então, um vai estar mais aberto, outro vai estar menos aberto. Por exemplo, se eu estou caminhando ou se eu estou correndo, a angulação desse braço vai ser totalmente diferente. Geralmente, quando a gente está caminhando, esse braço está um pouquinho mais aberto. Se eu estiver correndo, esse braço aqui ele está mais perto aqui do peitoral, principalmente dependendo da velocidade dessa corrida. Eu preciso observar que angulação de fechamento está esse braço. Uma outra questão em termos de movimentação, qual é a possibilidade de movimentação desse braço? Por exemplo, se eu penso em ombro, eu tenho uma rotação aqui de ombro extremamente importante. Daqui para lá ela se movimenta, digamos, não 360 graus, mas uma semisfera. Ela tem uma movimentação bem ampla com esse ombro. Porém, se eu olhar para esse cotovelo, eu vou ter uma movimentação diferente. Então, por exemplo, eu não consigo virar essa parte aqui, né, do meu antebraço para baixo. Assim, ele vai ter um certo limitante aqui, uma limitação nesse cotovelo que me impede de virar esse braço para baixo. Então, assim, se eu não posso virar, não vou fazer isso no meu personagem, porque senão vai ficar um pouquinho estranho. Em termos de mãos, né, eu tenho uma movimentação aqui interessante dessas mãos, né? Se eu tenho o máximo de movimento para cá, eu não posso colocar talvez minha palma da mão muito para baixo, né? Virada aqui dessa forma, toda torta. Mas assim, eu não posso pegar essa palma da mão e colocar aqui, porque senão provavelmente o personagem quebrou essa mão, né? A gente não tem, assim, não chega nem acho que 90 graus, até um pouquinho menos. Pode ser que tenha gente, né? Eu sei que tem gente que consegue até virar um pouco mais, mas eu vou ter que começar a observar as possibilidades, né, de movimento dessa mão. Então, aqui vai até esse ponto, aqui vai até esse ponto. Os dedos, né, eu vou ter um certo limitante aqui em termos de jogar esses dedos para trás, os dedos para frente. Então, eu preciso, dentro da minha ilustração, começar a perceber qual é a angulação máxima que eu posso fazer com essa mão, com esse braço, para que eu possa representar mais ou menos o que acontece
na natureza, digamos assim, o que acontece no mundo real, que a gente tem movimentação com certos limites. Outra questão importante é lembrar que ao caminhar, né, a gente está caminhando na rua ou correndo, o nosso braço ele se movimenta. Então assim, eu não posso botar um personagem caminhando e o braço duro ou o braço colado no corpo que não se mexe. O braço ele precisa estar se mexendo à medida que as pernas se abrem. E aí, em termos de pernas se abrindo, eu preciso pensar que, assim, se a gente parar para observar, a perna que vai na frente, normalmente o braço da perna que vai na frente ele está jogado para trás e o braço que acompanha a perna que está para trás ele está para frente. Então, assim, como eu vou representar isso na minha ilustração? Eu preciso observar. É assim, uma grande ajuda para quem quer ser ilustrador é fazer desenho de observação. É ir para a rua e, sei lá, deixa o iPhone ou, sei lá, o Samsung, qualquer outro telefone de lado, deixa lá no cantinho, não pega nesse smartphone, deixa para lá, começa a observar as pessoas, começa a desenhar essas pessoas, que aí você vai começar a observar as características que são importantes para o desenho do personagem. Por mais que seu personagem não seja um personagem realista, essas observações vão começar a, digamos assim, ser entranhadas no seu desenho e seus personagens vão começar a parecer um pouquinho mais naturais. Assim, vai perder essa questão de enrijecido. Outra questão interessante também é em relação às mãos. Quando a gente está andando na rua ou mesmo está parado, essas mãos vão estar posicionadas de alguma forma em relação a esse corpo. Por exemplo, que em relação a mãos, quando a gente está parado, né, o que acontece? A mão ela vai estar em uma determinada posição. Geralmente a gente vê essa mão de lado. Então a gente não vai desenhar um personagem assim, com os dedos para fora, e nem vai desenhar um personagem assim, né? Ninguém fica na rua com os 5 dedos aparecendo dessa forma, né? A não ser que, sei lá, de repente eu esteja segurando alguma coisa, aí eu consigo ver pelo menos aqui esses 4 ossinhos. Então, como é que está essa mão? Como é que é a posição da mão numa posição de descanso? Então, eu consigo ver aqui meu dedão e parte, né, de alguns dedos aqui, mas um sempre na frente do outro. Então, como é que eu vou representar meus dedos, minha mão, dentro do meu personagem? Outra coisa é que eu preciso relacionar meu braço e minha mão em relação ao corpo. Geralmente, se eu quero uma imagem mais real, meu cotovelo ele vai estar aqui mais ou menos na minha cintura e a minha mão ele vai estar aqui, né, relacionada à coxa desse personagem. Então, não adianta colocar, sei lá, o cotovelo lá embaixo, que vai ficar algo estranho. Ou se eu colocar o cotovelo aqui em cima, né, em relação ao meu peitoral, que eu vou ter o meu bracinho muito curtinho. Então, eu preciso ter uma naturalidade em termos também de tamanho com esse personagem. Bom, vamos começar a desenhar, né, o meu personagem. Digamos que esse personagem tem esse corpo. E eu vou desenhar aqui o braço. Então, o que eu posso fazer na hora que eu estruturo o meu personagem? Tem pessoas que gostam de desenhar e colocar bolinha aonde eu tenho algum tipo de movimento. Então, assim, eu vou ter um movimento do ombro, eu vou ter um movimento do cotovelo e eu vou ter um movimento nas mãos. Então, isso aqui serve para que a pessoa possa lembrar onde eu tenho certo tipo de movimento. Outra questão, eu preciso pensar que meu cotovelo ele vai ter que estar mais ou menos, né, na cintura desse meu personagem. Eu vou ter aqui um quadril desse meu personagem e essa mão aqui,
ela tem que estar mais ou menos relacionada com a coxa desse meu personagem. Então, ao desenhar, eu preciso pensar em termos de relação, de proporção. Se eu coloco meu bracinho muito aqui em cima, né, essa parte aqui do braço muito aqui em cima, ele vai ficar muito curtinho. Então, eu preciso relacionar meu braço com outras partes do corpo. Então, aqui com a cintura, aqui da mão com parte dessa minha coxa. Outra coisa que eu falei no vídeo é que meu personagem ele precisa estar com essa mão de lado. A mão está acompanhando essa minha perna. Tem gente que ao desenhar o personagem faz o seguinte, faz o braço esticado e coloca as mãozinhas dessa forma, ou seja, eu indico que tem mão, porém essa mão aqui, ela não é uma mão, digamos que convencional, que a gente pare e a gente fique com essa mão esticada. Posso até esticar essa mão, mas não é uma posição, digamos, natural. Posição natural é desenhar, digamos, o dedão aqui, depois um dos dedos indicadores e por lá atrás outros dedos. Ou seja, a gente dá uma indicação de uma mão, mas a gente não desenha a mão como um todo. Desenhar a mão é um pouquinho chato, é um pouquinho difícil, mas eu vou falar disso quando a gente começar a falar em proporção. A gente vai falar proporção só para mão, porque tem gente que tem muita dificuldade em desenhar mãos. Outra questão também é que se eu quero um pouco de naturalidade no meu personagem, eu posso começar a fazer esse personagem de uma maneira muito mais com os braços, com algum tipo de movimento, né? Eu tenho esse braço levemente arqueado, ou levemente flexionado. Então, de que forma eu vou apresentar esse meu personagem para quem está vendo o meu desenho, né? Que movimento que ele está fazendo, como é que está a angulação desse braço. Normalmente a gente está com esse braço aqui totalmente esticado, normalmente a gente está com ele levemente dobrado, né? Digamos que ele poderia estar assim, estaria muito mais natural do que a primeira posição com ele somente esticadinho. Outra coisa, quando eu penso em movimentar esse meu personagem, digamos que ele esteja caminhando, eu vou ter que relacionar esses meus braços com a perna que o braço está para trás, essa perna está para frente. E a perna onde o braço está para frente, geralmente essa perna aqui está para o lado de trás. Como é que vai estar relacionado braços e pernas desse meu personagem? Opa, eu fiz um borrãozinho aqui. Bom, se esse personagem está me olhando, como é que vai ser essa relação, né? O que está para frente e o que está para trás. Ou seja, isso dá um caráter um pouquinho mais natural, digamos assim, para o que eu estou desenhando. Em termos de movimento, né? Lembrando que se eu tenho meu personagem, deixa aqui fazer um outro tronquinho com uma outra cabeça. Eu tenho o meu braço, eu preciso lembrar que esse braço tem um certo tipo de movimento. Eu não posso simplesmente fazer um movimento que não existe para esse meu personagem. Então, se eu colocasse esse braço lá para trás, por exemplo, o braço e as mãos para trás e esse personagem aqui está virado para frente, ele tem algo esquisito nele, né? Eu tô com a mão virada, a palma da mão virada para trás e os braços estão meio estranhos. Eu preciso fazer com que o meu personagem, né, se eu quero dar um pouco de naturalidade para ele, pelo menos que
o resto, o movimento, seja um movimento possível, seja um movimento natural dessa mão. Então, assim, se eu jogasse, eu tenho que apagar essa mão aqui para trás, para que o meu movimento fique muito mais natural, seja um movimento possível. Então, tem que observar essas questões ao desenhar a movimentação de braço. Agora que vocês já viram, né, assistindo o vídeo de movimento dos braços e das mãos, temos agora também o vídeo das pernas, que eu tive que separar porque ele ficou bem grandinho. Mas antes, lembre-se aqui que a gente tem o Ilustra Aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Além disso, a gente tem o e-mail ilustraqui@gmail.com. Então, se você está com alguma dúvida em relação ao movimento, perspectiva ou outra questão qualquer da carreira de ilustrador ou das técnicas, manda lá um e-mail que a gente responde. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ou aqui, que eu não lembro mais. Se inscreva para ver sempre as atualizações, né, que a gente colocar aqui toda semana, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Assista lá, assista.